Você já parou para olhar para trás e perceber quanto tempo já passou? Planos que ficaram no caminho, projetos que nunca saíram do papel, decisões que você adiou, acreditando que teria tempo depois. Talvez você tenha mudado rotas, talvez tenha deixado sonhos de lado, talvez tenha passado anos ocupado com coisas que, no fundo, não levaram você para onde realmente queria chegar. E quando percebe, o tempo passou. Agora surge uma pergunta difícil. Será que não chegou o momento de encarar algo que muitas pessoas preferem evitar? Nada muda sem sacrifício. Nenhum objetivo real aparece sem abrir mão de certas ilusões, sem abandonar expectativas irreais, sem aceitar o desconforto, sem correr riscos. Porque existe algo que a maioria das pessoas demora muito para perceber. Ganhar alguma coisa na vida quase sempre exige perder outra. Exige deixar para trás o comodismo. Exige abandonar a segurança de ficar parado. Exige parar de esperar pelo momento perfeito. E talvez a pergunta mais honesta seja esta: se o tempo continua passando, o que exatamente você está esperando? Porque recomeçar sempre é possível, mas nada muda enquanto você apenas observa a vida passar. Como observou o filósofo estoico Sêneca há mais de 2000 anos, enquanto perdemos tempo hesitando e adiando, a vida passa. Quando Sêneca escreveu isso, ele não estava apenas falando sobre tempo, ele estava falando sobre hesitação. Sobre aquele momento em que a pessoa sabe que precisa agir, mas continua esperando o momento certo, esperando mais segurança, esperando ter certeza absoluta. O problema é que a vida raramente oferece esse tipo de certeza, e enquanto a mente procura garantias, o tempo continua passando. Agora existe um detalhe importante que muitas pessoas ignoram quando fazem esse tipo de reflexão. Olhar para trás pode gerar duas reações diferentes. Uma delas é arrependimento. A pessoa vê os anos que passaram e começa a pensar apenas no que poderia ter feito diferente. Mas existe outra forma de olhar para o passado, uma forma muito mais útil. Porque mesmo que você ainda não tenha chegado onde gostaria, todas as experiências que viveu trouxeram você até este momento. Cada erro, cada tentativa, cada mudança de rota, cada decisão que deu errado, tudo isso formou algo que você talvez não tivesse antes. Consciência. Consciência do tempo. Consciência do que realmente importa. Consciência do que não vale mais a pena repetir. Esse tipo de reflexão é raro, porque muitas pessoas passam pela vida inteira ocupadas, sem nunca parar para observar o próprio caminho. Mas quando essa pausa acontece, algo muda. A mente começa a perceber padrões, percebe decisões adiadas, percebe oportunidades ignoradas, percebe quantas vezes o medo de agir foi disfarçado de prudência. E é exatamente nesse ponto que algo importante pode acontecer. Não uma culpa pesada, mas uma conclusão clara. Se o tempo passou e você agora consegue enxergar isso com mais clareza, então, talvez esse momento de reflexão não seja um fracasso. Talvez seja exatamente o ponto onde a consciência começa. Porque reconhecer o caminho percorrido é o primeiro passo para decidir para onde ir agora. E entender por que tantas pessoas passam anos hesitando antes de agir, exige observar algo mais profundo sobre o funcionamento da mente humana. Porque a hesitação raramente vem apenas da falta de vontade. Ela vem de um mecanismo muito específico do cérebro. Um mecanismo que tenta proteger você, mas que muitas vezes acaba mantendo você parado. E compreender esse mecanismo é essencial para entender por que tantas pessoas passam anos esperando enquanto a vida continua avançando. Pense por um momento. Quantas decisões importantes você adiou nos últimos 5 anos? Não precisa responder agora. Apenas observe o que veio à sua mente.
Para entender por que tantas pessoas permanecem esperando, é preciso observar um detalhe fundamental sobre o funcionamento da mente. O cérebro humano foi construído para economizar energia. Sempre que possível, ele evita decisões que envolvem risco, esforço ou incerteza. Isso não é preguiça, é arquitetura biológica. Durante milhares de anos, sobreviver dependia de evitar perigos desnecessários. Movimentos arriscados podiam significar ferimentos ou morte. Então, o cérebro desenvolveu uma tendência natural: preferir o conhecido ao desconhecido, preferir o seguro ao incerto, preferir manter o que já existe, mesmo que não seja o ideal. Esse mecanismo ainda está presente hoje. Só que o mundo mudou. A maioria das decisões importantes da vida moderna não envolve perigo físico, mas o cérebro continua reagindo como se envolvesse. E aqui aparece um padrão muito comum. A pessoa sente que precisa mudar alguma coisa. Talvez um projeto que nunca começou. Talvez uma decisão que vem sendo adiada há anos. Talvez uma direção de vida que precisa ser redefinida. Mas, no momento em que essa decisão aparece, o cérebro começa a produzir cenários. Cenários de risco, cenários de fracasso, cenários de julgamento, cenários de perda. A mente começa a imaginar tudo que pode dar errado. E quanto mais ela imagina, mais real aquilo parece. Nesse ponto, algo curioso acontece. A pessoa não decide, ela adia. E esse adiamento cria uma sensação momentânea de alívio, porque decidir exige enfrentar incerteza, mas adiar cria a sensação de que o problema pode ser resolvido depois. O cérebro interpreta isso como uma solução temporária e registra o seguinte padrão: desconforto, adiamento, alívio. Esse tipo de sequência cria algo poderoso. Hábito. Cada vez que você adia, o cérebro aprende que adiar funciona. Funciona para evitar tensão. Funciona para evitar medo. Funciona para evitar responsabilidade imediata. O problema é que esse alívio dura pouco, porque a vida continua avançando, o tempo continua passando e as decisões continuam esperando. Com o tempo, esse padrão começa a aparecer em várias áreas da vida. Primeiro em pequenas escolhas, depois em decisões maiores, até que a pessoa começa a sentir algo difícil de explicar. Uma sensação de que está parada, de que está vivendo, mas não está avançando. E aqui entra uma observação importante da filosofia estoica. Os estoicos entendiam que grande parte do sofrimento humano não vem das circunstâncias, mas da forma como a mente reage a elas. Epicteto dizia que as pessoas não são perturbadas pelos acontecimentos. Elas são perturbadas pela interpretação que fazem desses acontecimentos. No caso da hesitação, a interpretação é simples. A mente transforma a incerteza em ameaça. E quando algo parece ameaça, o cérebro prefere evitar. Mas existe uma consequência silenciosa nesse processo. Cada vez que você evita uma decisão importante, você reforça a ideia de que não está pronto. Reforça a ideia de que precisa esperar mais preparo, mais segurança, mais certeza. Só que essa certeza raramente chega, porque a maioria das decisões importantes da vida precisa ser tomada antes da certeza. Marco Aurélio escrevia constantemente sobre isso em suas reflexões pessoais. Ele lembrava a si mesmo que a vida não espera a perfeição das condições. Ela apenas continua, dia após dia, ano após ano. E quando alguém passa tempo demais esperando o momento ideal, uma coisa começa a acontecer. A pessoa começa a viver mais no pensamento do que na ação. Ela pensa muito, planeja muito, analisa muito, mas age pouco. E quando a ação diminui, o sentimento de progresso desaparece. Sem progresso, a motivação diminui. Sem motivação, a hesitação aumenta e o ciclo continua.
Por isso, a reflexão que você teve ao olhar para trás pode ser mais importante do que parece. Porque perceber que o tempo passou é muitas vezes o primeiro sinal de consciência. É o momento em que a mente começa a perceber que viver esperando não produz mudança. E quando essa percepção aparece, uma pergunta inevitável começa a surgir. Se continuar esperando, não muda nada. O que exatamente precisa mudar agora? Essa pergunta abre a porta para algo que os estoicos consideravam essencial. Propósito. Não no sentido romântico, mas no sentido prático. Direção. Porque sem direção, a mente continua vagando entre possibilidades. E quando a mente vaga demais, ela hesita. E quando hesita, o tempo continua passando. Talvez você esteja pensando agora, mas e se eu tentar e não der certo? Essa é exatamente a pergunta que mantém tantas pessoas esperando. É nesse ponto que muitas pessoas cometem um erro silencioso. Elas acreditam que precisam entender tudo, planejar tudo, garantir tudo antes de começar. Como se a vida exigisse um plano perfeito. Como se agir só fosse permitido quando todas as variáveis estivessem sob controle. Mas existe um problema evidente nesse raciocínio. A realidade raramente oferece esse tipo de segurança. E quando alguém espera por condições perfeitas, quase sempre permanece no mesmo lugar. Hoje, em muitas áreas onde decisões precisam ser tomadas constantemente, como no empreendedorismo, na ciência ou na inovação, existe um princípio muito simples. Comece, ajuste, corrija no caminho. Esse princípio, às vezes, é resumido em uma ideia direta: errar rápido, corrigir rápido. Porque ação produz algo que planejamento infinito nunca consegue produzir. Feedback. Quando você começa algo, a realidade começa a responder. Você descobre o que funciona, descobre o que precisa mudar, descobre onde estavam os erros de cálculo. E essa informação permite corrigir a direção. Mas quando você permanece apenas pensando, o cérebro trabalha com hipóteses. Hipóteses podem parecer inteligentes, podem parecer bem elaboradas, mas continuam sendo apenas imaginação. A diferença entre quem permanece parado e quem começa a avançar quase sempre está nessa transição. Pensamento para a ação. Agora existe um detalhe psicológico importante aqui. Muitas pessoas não hesitam porque são incapazes. Elas hesitam porque têm medo de errar, medo de parecer despreparadas, medo de fazer algo imperfeito, medo de descobrir que talvez não sejam tão boas quanto imaginavam. Então preferem continuar no território seguro das ideias, onde tudo parece possível, mas nada precisa ser testado. O problema é que esse tipo de segurança é ilusório, porque enquanto a mente protege você do erro, ela também impede o progresso. E progresso só acontece quando alguma coisa começa, mesmo que comece imperfeita, mesmo que precise ser corrigida depois. Esse tipo de mentalidade não é algo novo. Ela aparece de forma muito clara na própria filosofia estoica. Marco Aurélio lembrava constantemente a si mesmo que não deveria esperar as condições ideais para agir. Ele escrevia: "Não perca mais tempo discutindo como deve ser um homem bom. Seja um." Essa frase parece simples, mas ela carrega uma lógica poderosa. Pare de teorizar. Comece a agir, porque ação revela caráter, enquanto o pensamento isolado cria apenas intenção. E intenção, por si só, não transforma nada. Se observar a história de qualquer pessoa que construiu algo relevante, vai perceber um padrão semelhante. Começos imperfeitos, tentativas que deram errado, correções no meio do caminho, mudanças de estratégia. A vida real raramente se move em linha reta. Ela avança em tentativa e ajuste, tentativa e aprendizado, tentativa e correção. O que diferencia quem avança de quem permanece parado não é ausência de erro, é disposição para começar mesmo sem garantia.
Agora observe como isso se conecta com o problema que discutimos antes. Quando alguém passa muito tempo esperando, o cérebro começa a associar ação com risco. Mas quando a pessoa começa a agir, mesmo que em passos pequenos, algo muda dentro do sistema mental. O cérebro começa a perceber que a ação não é necessariamente perigosa. Ela apenas gera informação. E informação permite ajuste. Esse processo reduz a ansiedade que vem da incerteza, porque a mente deixa de imaginar cenários e começa a lidar com fatos. Isso explica por que tantas pessoas relatam algo curioso quando finalmente começam. O medo diminui, não porque o problema desapareceu, mas porque a mente saiu do território da especulação e entrou no território da realidade. E realidade sempre é mais clara do que imaginação. É nesse ponto que um princípio importante começa a aparecer. Esperar demais cria estagnação. Começar imperfeito cria movimento. E movimento cria aprendizado. Agora a pergunta que surge naturalmente é esta: se agir mesmo sem perfeição permite corrigir o caminho, então por que tantas pessoas continuam esperando tanto antes de dar o primeiro passo? Porque a resposta para essa pergunta revela um dos mecanismos mais profundos da mente humana. Um mecanismo que mistura medo, identidade e a forma como as pessoas enxergam a si mesmas diante do fracasso. Porque a resposta para essa pergunta revela um dos mecanismos mais profundos da mente humana. Um mecanismo que mistura medo, identidade e a forma como as pessoas interpretam o erro. Durante muito tempo, errar foi tratado como algo negativo, como prova de incapacidade, como sinal de fracasso. E quando alguém acredita nisso, qualquer tentativa passa a parecer perigosa. Porque se errar significa fracassar, então é melhor não tentar. É assim que muitas pessoas acabam presas no mesmo lugar. Elas não param porque não têm capacidade. Elas param porque têm medo da interpretação do erro. Mas existe uma forma muito mais útil de enxergar esse processo. Uma forma que hoje aparece em muitas áreas da inovação e do empreendedorismo. Errar não significa fracassar. Significa aprender. Cada tentativa revela algo que antes era desconhecido. Revela limites, revela ajustes necessários, revela caminhos que não funcionam. E quando um caminho deixa de ser uma possibilidade, outros começam a aparecer. Por isso, em muitos contextos de criação e inovação, existe uma mentalidade simples: testar rápido, aprender rápido, corrigir rápido, não porque o erro seja desejável, mas porque ele faz parte do processo de descobrir o que realmente funciona. E, curiosamente, essa ideia não é nova. Ela aparece de forma muito clara na própria filosofia estoica. Sêneca observava algo que continua extremamente atual. Ele dizia: errar é humano, permanecer no erro é que é o problema. Essa frase muda completamente a forma de enxergar o erro, porque ela separa duas coisas diferentes: errar e insistir no erro. Errar faz parte do processo de viver, faz parte do processo de aprender, faz parte do processo de agir em um mundo que nunca oferece todas as respostas antecipadamente. Mas permanecer no erro, isso já é escolha. Isso acontece quando alguém percebe que algo não funciona, mas continua repetindo por medo de mudar ou por medo de tentar outra direção. É por isso que agir, mesmo de forma imperfeita, muitas vezes é mais inteligente do que permanecer parado esperando garantias, porque a ação produz aprendizado, e aprendizado permite correção. Cada tentativa revela algo novo. Cada tentativa elimina um caminho que não funciona. Cada tentativa aproxima você de algo que pode funcionar melhor.
Esse processo pode parecer lento no início, mas ele cria algo que nenhuma hesitação consegue produzir. Experiência real. Não experiência imaginada, não planos hipotéticos, experiência concreta. E experiência transforma a forma como a mente enxerga o mundo. Porque quanto mais você age, mais percebe que a maioria dos medos antecipados nunca se concretiza da forma que a mente imaginou. A mente cria cenários exagerados. A realidade quase sempre é mais simples. É por isso que tantas pessoas relatam algo curioso quando finalmente começam. O problema que parecia enorme se torna administrável. O medo que parecia paralisante se torna apenas desconforto temporário. E aquilo que parecia impossível começa a revelar pequenas possibilidades de avanço. Esse é o ponto onde algo importante acontece. A mente começa a mudar de posição. Ela deixa de perguntar, e se der errado? E começa a perguntar, o que posso ajustar agora? Essa mudança de pergunta transforma completamente a relação com a ação. Porque quando o foco passa a ser ajuste, o erro deixa de ser ameaça. Ele passa a ser informação, e informação permite evolução. Agora observe o contraste. Quando alguém espera demais, o tempo passa sem aprendizado. Mas quando alguém começa, mesmo que de forma imperfeita, cada tentativa produz clareza. E clareza sempre aponta à próxima direção. É por isso que muitas pessoas passam anos pensando no que poderiam fazer, enquanto outras começam sem ter todas as respostas. E acabam descobrindo o caminho durante o percurso. Não porque são mais inteligentes, mas porque tiveram coragem de começar, mesmo sem garantias, mesmo sem certeza absoluta, mesmo sabendo que ajustes seriam necessários. E essa talvez seja uma das diferenças mais importantes entre quem permanece esperando e quem começa a avançar. Uns procuram segurança antes de agir, outros entendem que a segurança aparece depois da ação. Agora a pergunta se torna inevitável. Se errar faz parte do aprendizado e permanecer no erro é que é o verdadeiro problema. Então, o que realmente impede tantas pessoas de dar o primeiro passo? Porque a resposta para essa pergunta revela algo ainda mais profundo sobre a mente humana. Algo que não tem relação apenas com medo, mas com identidade. Muitas pessoas não hesitam apenas porque têm medo de errar. Elas hesitam porque, no fundo, construíram uma imagem de si mesmas que não admite falhas. Uma imagem em que tudo precisa dar certo, em que as decisões precisam parecer inteligentes, em que o caminho precisa parecer claro desde o início. Mas a realidade raramente respeita esse tipo de expectativa. A vida quase nunca se move da forma que imaginamos. Planos mudam, circunstâncias mudam, direções precisam ser ajustadas. E quando alguém acredita que tudo precisa acontecer exatamente como foi planejado, cada dificuldade passa a parecer um sinal de que algo deu errado. Só que existe outra forma de interpretar essas dificuldades, uma forma muito mais forte, porque ela transforma a adversidade em matéria de crescimento. Os estoicos entendiam isso com muita clareza. Para eles, a vida não era um caminho sem obstáculos, era um caminho construído através dos obstáculos. Marco Aurélio escreveu algo que resume esse princípio de maneira direta. O impedimento à ação avança a ação. O que está no caminho torna-se o caminho. Essa ideia muda completamente a forma de enxergar os problemas, porque o obstáculo deixa de ser algo que interrompe o progresso. Ele passa a ser parte do próprio processo de construção. Cada dificuldade exige adaptação. Cada dificuldade exige reflexão. Cada dificuldade exige desenvolvimento de novas capacidades. E é exatamente isso que fortalece o caráter.
Coragem não aparece quando tudo está fácil. Coragem aparece quando alguém decide continuar, mesmo diante da incerteza. Perseverança não nasce quando o caminho está claro. Perseverança nasce quando o caminho precisa ser construído passo a passo. É por isso que muitas vezes o momento mais importante da vida de alguém não é quando tudo começa a dar certo. É quando a pessoa decide continuar, mesmo quando as coisas ainda não estão funcionando como imaginava. Esse tipo de decisão exige algo que vai além de motivação. Motivação é instável. Ela aparece e desaparece. O que sustenta o movimento ao longo do tempo é outra coisa. Responsabilidade. Responsabilidade sobre a própria vida. Responsabilidade sobre as próprias escolhas. Responsabilidade de continuar tentando, mesmo quando o resultado ainda não apareceu. Isso não significa ignorar dificuldades. Não significa fingir que o caminho é fácil. Significa aceitar uma realidade simples. A vida sempre apresenta desafios. Sempre apresenta momentos de dúvida. Sempre apresenta momentos em que parece mais confortável parar. Mas parar raramente resolve o problema. Parar apenas congela o processo. E quando o processo congela, o tempo continua avançando. É por isso que coragem e perseverança são tão centrais na filosofia estoica. Não como virtudes abstratas, mas como ferramentas práticas para viver. Coragem para agir, perseverança para continuar, mesmo quando o resultado ainda não é visível, mesmo quando os ajustes ainda são necessários, mesmo quando a direção precisa ser redefinida. E talvez esse seja o ponto mais importante de toda essa reflexão. Você não precisa ter todas as respostas agora. Você não precisa ter um plano perfeito. Você não precisa saber exatamente como tudo vai acontecer. Mas precisa decidir algo. Precisa decidir se vai continuar esperando ou se vai começar a avançar. Porque a vida não exige perfeição para começar. Ela exige apenas disposição para seguir em frente, passo após passo, ajuste após ajuste, aprendizado após aprendizado. E quando alguém adota essa postura, algo começa a acontecer. O medo diminui, a clareza aumenta, e aquilo que parecia um caminho impossível começa a se revelar pouco a pouco. Não porque ficou fácil, mas porque finalmente começou. No fim das contas, a pergunta nunca foi apenas sobre tempo, foi sobre escolha. O tempo sempre vai continuar passando. Dias viram semanas, semanas viram anos. E a vida segue avançando, independente de alguém estar pronto ou não. A verdadeira questão sempre foi outra. O que você decide fazer com o tempo que ainda existe? Porque hesitar é natural. Errar é inevitável. Encontrar obstáculos faz parte de qualquer caminho real. Mas permanecer parado, esperando uma certeza que nunca chega, é uma decisão silenciosa. Uma decisão de deixar que o tempo avance, sem que a vida avance junto. Os estoicos compreendiam isso com uma clareza impressionante. Para eles, a vida não exigia perfeição. Exigia consciência. Consciência de que o tempo é limitado. Consciência de que cada decisão constrói um caminho. Consciência de que ninguém pode viver a sua vida por você. Marco Aurélio lembrava constantemente a si mesmo de algo simples. Você sempre pode começar agora. Não importa quantos erros ficaram para trás. Não importa quantos planos não aconteceram. O passado não precisa ser negado. Ele pode ser usado como aprendizado. Cada experiência que você viveu, cada tentativa que deu errado, cada decisão que precisou ser corrigida, tudo isso trouxe você até este momento de reflexão. E esse momento já é algo raro, porque muitas pessoas passam anos ocupadas, sem nunca parar para perguntar a si mesmas para onde estão indo. Mas quando essa pergunta aparece, algo muda. A consciência aparece. E com consciência, aparece também a responsabilidade. Responsabilidade de escolher uma direção.
responsabilidade de agir mesmo sem garantias, responsabilidade de aceitar que o caminho real sempre será construído passo a passo. Talvez você ainda não tenha chegado onde gostaria. Talvez muitos planos tenham sido adiados. Talvez existam decisões que você gostaria de ter tomado antes. Mas a verdade é simples. Enquanto existe tempo, existe possibilidade. Possibilidade de aprender. Possibilidade de ajustar. Possibilidade de começar de novo. Não do jeito perfeito, não do jeito idealizado, mas do jeito possível. Porque a vida raramente recompensa quem espera condições perfeitas. Ela recompensa quem decide começar, mesmo quando o caminho ainda não está completamente claro. E talvez seja exatamente isso que Sêneca estava tentando lembrar quando escreveu: enquanto perdemos tempo hesitando e adiando, a vida passa. A pergunta que permanece agora é simples: